Qual palavra que a gente pode resumir um bolsonarista? E eu vou dizer, é a palavra chamada ressentimento. Ressentimento porque vem da sua frustração pela sua incapacidade, seja profissional, cognitiva, emocional. Um bolsonarista fanático, ele é como um vômito. O vômito, na verdade, é o alimento que não foi nem digerido pelo sistema e que foi rejeitado. O corpo diz não para aquele alimento. E efetivamente ele expulsa-o. Então, o ressentimento, ele acompanha o discurso bolsonarista. Porque muitos bolsonaristas, muitos já tentaram ser petistas. Não deu certo. Muitos bolsonaristas são aqueles que criticam o funcionário público porque não conseguem passar no concurso, porque não estudam, não conseguem estudar para o concurso e não têm capacidade cognitiva de fazer um certame. Então, é melhor eu criticar o negócio do que eu buscar me melhorar para eu conseguir passar no concurso. Então, eu vou alimentando-se, né? Eu vou me enganando, eu vou fazendo um discurso, né, seletivo. Então, o discurso moralista, muitos desses bolsonaristas que falam que são contra tudo e a todos, que, né, são verdadeiras perpétuas, né? Aliás, está sendo agora, né, todo mundo está podendo rever aí, vale a pena ver de novo, a perpétua ela é uma frustrada. Tanto é que ela tem, né, o seu falo guardado na caixa. Então, o bolsonarista, ele é um frustrado. Ele é um sujeito que não conseguiu ser nada na vida. Ele é um vômito. Mas o petista fanático, ele não está tão distante do bolsonarista. Eu diria que ele está bem ao lado. Não é porque ele tem, talvez, um diploma de ensino superior ou ensino médio, ele talvez tenha lido mais que o bolsonarista, que ele não é um frustrado ou frustrada, que não guarda dentro dele ressentimentos. Porque frustrados nós todos vamos ser um dia. Nós vamos ter coisas que nós não vamos conseguir atingir, que nós não vamos conseguir fazer. Mas aí a gente ressignifica isso. E não transforma isso em ódio, transforma isso em munição. Alguém que, por exemplo, não conseguiu a carreira futebolística, não significa que essa pessoa não possa ter uma carreira em outra área do conhecimento humano ou profissional, que possa ser tão grandiosa quanto a carreira desportiva. Então, a gente vai ressignificando. Não deu aqui, mas daqui a pouco vai dar uma outra possibilidade. E isso é da vida. Mas esses casos são de pessoas que não conseguiram ser nada. E lançam as suas carências nessas figuras que estão aí. O Bolsonaro é a síntese de um sujeito extremamente frustrado. As críticas que ele fez à Lei Rouanet, atacando a Fernanda Montenegro e a sua filha, que ganhou lá o Globo de Ouro, é a prova cabal de que eu não tenho capacidade, então eu tenho que ter ódio do outro. Porque nunca vai conseguir aquilo. Ele nunca vai entender aquilo. Ele é limitado. Então, o ódio, um discurso de ódio do bolsonarista, é um discurso de quem é frustrado, de quem foi rejeitado e que não soube lidar com a rejeição do outro. Às vezes nós vamos ser rejeitados. Eu digo sempre para as pessoas. Você já está conversando, um tempo aí conversando com uma pessoa, eu disse: você não é obrigado a gostar de mim. Nem eu sou obrigado a gostar de você. E está tudo certo. Nós somos obrigados a nos respeitar. Mas o bolsonarista, o petista fanático, ele não aceita ser rejeitado. Ele não aceita ser confrontado. Porque ele acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Que o universo é o seu umbigo.
Então, quando alguém diz que não, eu não quero fazer parte disso, então ele se sente como um animal. Como um rato, por exemplo, quando, né, confrontado, quando você persegue um rato na tentativa de matá-lo, e ele vem para cima. Porque é uma defesa natural do rato. E essa defesa dos bolsonaristas e dos petistas é qual? Qual é a defesa deles? É a defesa da chamada lacração. A lacração, ela vem exatamente para calar o outro. Não para debater ideias, é para calar o outro que fala aquilo que eu não quero ou o que eu não quero que falem de mim, que eu fujo de mim mesmo. Eu não quero, eu tento ignorar isso. E alguém está expondo isso, eu tenho que calar esse cara. É por isso que os petistas, né, fanáticos, detestam e dizem que tem um discurso do amor. O discurso do amor deles é o quê? Eu amo todos que concordam comigo. O amor não é isso, gente. Você pode não concordar com nada que o outro diz, mas você respeita a posição do outro. Mas não há como cobrar respeito de quem não tem inteligência emocional. E daí nós vamos ver que petistas e bolsonaristas fanáticos são seres que não têm nenhum elemento de inteligência emocional. Prático, não tem. E aí o petista vem com o discurso preconceituoso de que ele é mais inteligente que o outro porque supostamente ele tem mais formação acadêmica. O que isso não quer dizer nada. Porque você pode ser uma pessoa com nível superior, doutorado, pós-doutorado, e ser uma pessoa humanamente deplorável. Então isso não quer dizer nada. Como também posso dizer para o discursista, né, moralista bolsonarista, eu dizer para ele o seguinte: tu fala tanto que temos que ter religião, que nós temos que ser pessoas de bem. Isso também não quer dizer nada. Há pessoas que não têm nenhuma religião, mas faziam bem e elas são tão ou melhores que pessoas que se dizem religiosas, porque praticam uma religião sem religiosidade. Então não serve para nada. É só aparência. Então a gente precisa dizer isso. É preciso entender. Não estou dizendo aqui que a gente tem que concordar com eles, pelo contrário. Mas a gente tem que entender que a violência destes é a violência de quem não consegue explicar o inexplicável. Quem não consegue, podem reparar, petistas fanáticos e bolsonaristas fanáticos não conseguem agregar outras pessoas para os seus grupos. Por quê? Porque eles só falam para si e para os seus. Então, nós vamos ver aí que, embora o petismo tenha muito mais relevância democrática e muito mais ligado ao campo democrático do que o bolsonarismo, ambos, né, se confrontam, se complementam em determinados momentos. Por quê? Porque, na verdade, há uma dicotomia que não é tão dicotômica assim. É uma falsa dicotomia. É uma falsa antítese. Por quê? Porque ambos estão sob princípios falsos. O discurso pelas minorias vindas de um petista identitário fanático talvez seja o discurso que exclui os mais pobres ao aceitar as políticas, né, e as coisas equivocadas que temos visto no seu governo. E se alguém confronta isso, meu Deus, está me confrontando, então eu tenho que calar a boca do outro. Ou como um bolsonarista, que fala tanto em moralidade, que fala tanto, né, contra a corrupção, mas aí tu pergunta pro cara, tá aí, tu sabe dizer da onde que veio o dinheiro usado na compra de 51 imóveis de luxo pela família Bolsonaro? Ele não sabe. Então que moralidade é essa? Que, né, lucidez é essa? Então essa gente precisa ser confrontada o tempo todo. E eles vão nos agredir. E a gente tem que sair dessa vibração de agressividade e confrontá-los com lucidez,
com questionamento, mas com respeito. E eu estou falando isso aqui porque eu também, às vezes, acabo resvalando nesse discurso de ódio, quando às vezes eu respondo para essa gente que nos provoca o tempo todo. Então eu também estou me revendo e pensando o seguinte: quando eu faço uma live e na live eu começo a confrontar aqueles que só têm o único objeto que é agredir e devolver a agressão deles, é óbvio que eu estou adentrando o mesmo nível deles. Então está sendo inútil minha fala. Então a gente tem que olhar para isso, se distanciar disso e ter uma atitude crítica, dura, mas respeitosa. É claro que nós sabemos que o Bolsonaro não é tão pior quanto os seus seguidores. Mas, por exemplo, a gente tem que não agredi-los de volta como eles nos agredem. Podemos e devemos ter palavras duras, palavras que confrontem o seu discurso mentiroso e odioso, mas nunca com raiva. Aceitar a raiva vinda de um bolsonarista fanático ou de um petista lunático é adentrar o que eles mais querem. E é este o processo. Para enfrentar o bolsonarismo é preciso inteligência cognitiva, que vai nos dar o poder de argumentação. Mas também é preciso ter uma inteligência emocional para não cair nas suas provocações baratas, no seu discurso de ódio, que é a síntese do seu ressentimento, das suas frustrações. O ressentimento de ter sido rejeitado e a não significação adequada disso que gera esses seres que hoje são muito abaixo, né, da categoria dos seres do planeta, porque a gente chama de gado, mas é uma ofensa ao gado. Eles estão muito abaixo do ser gado. O gado tem uma utilidade e uma importância muito grande para a vida planetária. Estes não são nada, são vômitos da sociedade. São pessoas que não conseguiram ser o que eles quiseram ser, por N motivos, e que não conseguem ressignificar as suas frustrações. E a gente tem que olhar para estes, não com um olhar de superioridade, mas com um olhar humano, e dizer, quem sabe um dia tu acorde para a realidade. Aceitar provocações desses caras é a derrocada de nossa, e nós não podemos nos abaixar para eles. Nem tampouco só dar tapa neles. É preciso olhar com distância, com respeito. Quem não sabe o que é respeito, olhar com inteligência cognitiva, quem efetivamente não tem, mas olhar com muita inteligência emocional para os atos que demonstram esse desequilíbrio.